marcar aqui uma ideia para voltar ela daqui a pouco, mas você tocou num ponto aí, até o Vagabundo, e deu vários exemplos de filme, porque isso também está na sua linha de pesquisa, né? Isso. Você tem uma pesquisa voltada para a perspectiva da arte e sua influência no direito. Como que funciona isso? Isso é uma das minhas agendas de pesquisa. Eu sempre fui muito preocupado com a educação em direitos humanos, educação em direito de modo geral, e aí eu sempre identifiquei que usar mecanismos de arte para educar as pessoas é muito mais democrático do que passar teorias muito robustas. A gente consegue traduzir ideias complexas com a simplicidade de um filme, de um mangá, de uma história em quadrinho, e você consegue atingir muito mais pessoas do que uma palestra muito formal, falando sobre Kant, falando sobre Nietzsche. Às vezes falando de um filme, usando uma série, você consegue explicar para a pessoa direito humano, ou um direito que ela tenha, que ela vai entender muito melhor do que contextos muito formais. Tem um artigo que eu já escrevi sobre aquele filme O Diabo Veste Prada, para falar sobre assédio moral no trabalho, né, que é uma situação de hierarquia em que a chefe é extremamente abusiva, que interfere inclusive na vida privada dos funcionários, e você consegue mostrar o filme e falar assim, tá vendo isso? Isso aqui é errado, isso aqui não pode, isso aqui a empresa está agindo dessa forma, mais fácil do que você falar assim, olha, assédio moral, é isso. Quais são as formas de assédio moral? Assédio moral pode ser horizontal, pode ser vertical. No filme você consegue materializar isso e a pessoa consegue absorver muito mais do que numa retórica muito, às vezes, professoral, às vezes muito formal. Desenho animado E é sem muito bom contar que também. ela assimila e revê o próprio conceito, né? Sim. Porque quando ela assistiu a primeira vez, ela assistiu com um olhar. Quando ela assiste de novo com essa visão crítica, ela fala, puxa, mas isso aí não pode ser admitido. E aí ela eleva a capacidade. Sim, e filme, desenho animado, eles têm uma capacidade interessante de provocar o exercício da alteridade da pessoa que assiste. O nosso cérebro ele se emociona quando a gente assiste um filme, porque algumas partes do cérebro, eu não vou saber explicar isso, né, tem uma questão da neurociência, mas o cérebro ele não sabe identificar se aquilo que você está vendo é real ou se é uma ficção. Então, por isso que em muito filme a gente assiste e aí a pessoa chora. Você vê um filme de cachorro, o cachorro morreu, a pessoa está chorando porque o cérebro dela não associa racionalmente que aquele cachorro não morreu de verdade, mas o seu cérebro está se emocionando como se aquilo fosse real. E é uma coisa interessante para você educar estudantes de direito, por exemplo, mas qualquer estudante, porque ele vai começar a ter emoções relacionadas com o que você está querendo ensinar, e tendo emoções o cérebro vai aprender muito mais rápido. A neurociência e o neuroaprendizado falam que o cérebro aprende muito mais se ele se emociona. E se você faz a pessoa se emocionar assistindo um filme, ela vai absorver as informações que você quer que ela passe muito mais fácil do que só falando do assunto ou dando alguma coisa para ela ler. Você consegue trabalhar vários aspectos sensoriais importantes para educar em direitos humanos. Eu acho que é bem democrático, né? Você consegue falar usando pouco recurso, às vezes coisas que a pessoa já tem do repertório dela, e aí ela vai resgatando isso, ela vai aprendendo com isso. Eu acho uma proposta interessante. É uma das minhas agendas de pesquisa. E eu vou querer vários exemplos disso e vou querer que todos que estão assistindo se inscrevam, curtam, compartilhem, ativa o sininho, manda para outras pessoas, chama porque o papo tá fantástico, altíssimo nível.